A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui na Rádio TV Shekinah, Pastor Osni. Essa live aqui que vai ser para falar a respeito da distinção entre reino de Deus e vida eterna. Nós sabemos que é um tema bem polêmico, né? É um tema assim bem abordado também. Mas nosso intuito não é trazer qualquer tipo de polêmica, mas um esclarecimento, né? Nós que servimos a Deus, gostamos sempre de debruçar nas Escrituras, inclusive sempre tendo também outras pessoas para ter como referência, para discutir sobre o assunto, e isso é de grande valia nos nossos tempos. A Bíblia diz, né, como o nosso pastor Osni até falou há pouco, que a igreja, né, o povo de Deus peca, né, erra, por não examinar as Escrituras, e o nosso papel é buscar. Então, se você quer buscar saber mais, leia a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, não deixe de lado, não tenha algo simplesmente como um amuleto, como um objeto, mas sim de algo que seja para a sua meditação. Então, o que eu gostaria de falar nesse início? Qual é a distinção? Existe diferença? Tem muitas pessoas que acreditam que a salvação ou a vida eterna e o reino de Deus são as mesmas coisas. E isso traz bastante confusão no nosso meio. Mas a palavra de Deus ela faz uma distinção sobre isso. E é importante separar alguns textos para que a gente possa meditar sobre isso. Eu trouxe aqui um breve esboço e também algumas perguntas de algumas pessoas que tinham dúvidas a respeito disso, né? Eu pedi para algumas pessoas passarem algumas perguntas e eu tenho certeza, claro, que eu não tenho capacidade suficiente para dissecar toda e qualquer pergunta, mas a gente sempre vai buscar, e se você quiser também, você pode mandar a sua pergunta quando você tiver a oportunidade para a gente buscar aqui. Tem muitas pessoas, tem o pastor Osni que pode nos ajudar, tem outros homens de Deus também que se debruçam dentro da palavra para dar um esclarecimento a respeito da palavra do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez aqui no estúdio do Osni. Para quem não sabe, é um espaço maravilhoso, viu? Uma bênção de Deus mesmo. Que Deus continue abençoando o pastor Osni grandemente. Eu queria trazer aqui o primeiro ponto, para que a gente possa entender. O primeiro ponto é entender que nós já somos salvos e não estamos galgando, né, para sermos. A salvação a respeito da vida eterna. Eu queria trazer alguns textos aqui para a nossa meditação, para aquele, é claro, que aceitou a Jesus, que tem a sua vida na presença do Senhor. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Não é obra, não é por obras, para que ninguém se glorie. Se não houver clareza a respeito disso, fica comprometido a militância no reino, já que acredita-se que ainda precisa fazer algo para ser salvo. O que isso significa, essa breve introdução? Na verdade, isso significa que quando a gente não tem a clareza da salvação, a gente vive uma vida de condenação e a gente fica limitado. Porque às vezes Deus ele quer que a gente avance no reino dele, que a gente prossiga, mas a gente se torna alguém limitado, alguém ali que ainda acredita, muitas vezes até sem ter um conhecimento, que precisa conquistar essa salvação. Mas não foi isso que Jesus disse, né? Eu gostaria de apontar aqui alguns exemplos dessa salvação. Tem lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e compram sem dinheiro e sem preço. Apocalipse 22, 17, isso já no Novo Testamento, na carta, na revelação de Jesus Cristo a João. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha que interessante isso, irmãos. Depois nós vamos explicar a respeito do reino, porque isso vai trazer uma confusão. Mas preste atenção nisso. E quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Depois você leia, e é importante você ler o contexto também para que você entenda do que se está falando. Mas nós vamos citando alguns textos aqui. Romanos capítulo 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom significa presente, é algo dado, algo entregue. Não é uma troca, é um presente. Gratuito, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele é até redundante, porque o presente já é algo de graça, né? Mas ele ainda é redundante dizendo assim: o dom gratuito
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 6, em verdade lhes digo, quem crê em mim, olha que interessante isso, esse ponto, irmãos, é algo que faz a gente refletir, porque Jesus não vai dizer que quem crê nele pode ter a vida eterna um dia, né? Jesus não vai dizer assim, olha, quem crê em mim, se fizer algo, vai receber a vida eterna. Não, ele diz assim, quem crê em mim, tem. Ele diz no estado presente, Jesus fala aqui no estado presente, ele diz, tem a vida eterna. Então isso fica bem claro, para que ninguém se glorie, a salvação não depende de obras, mas você a tem quando você crê em Jesus. E aí a gente vai se perguntar, peraí, mas se é de graça dessa forma, por que tem vários textos falando a respeito do pecado e do mal que o pecado faz? Porque muitas pessoas pensam que quando nós falamos da salvação pela graça, isso traz um espírito de libertinagem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque quando você recebe a graça e é salvo por Jesus, a sua vida começa a ser transformada. Você vai perceber, e isso é interessante na vida do cristão, que aqueles pecados que você cometia e que você nem ligava, sabe aqueles pecados que você tinha prazer de fazer, agora você até mesmo peca quando você cai nesses pecados, mas agora você não se sente bem, sabe? Você se sente mal, você percebe que na verdade tem algo ali que não está correto. Por que isso? Porque a nova criatura que está nascendo dentro de você, que vinda de Jesus Cristo para a nossa vida, ela está ali falando através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa agora a falar conosco, começa a nos moldar, começa a nos constranger. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto muitas vezes é dito, e algumas pessoas pensam que ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai falar para você, ou vai de alguma forma sugerir para você, que você talvez roubar seja errado, você matar seja errado, mas não é isso. Porque isso, na verdade, qualquer ser humano já sabe que é errado. Mas qual é o pecado? E aí você vai ler no texto, eu não estou com ele aberto aqui, mas você vai ler no texto, porque o próprio texto explica o texto. Então ele diz assim, convence do pecado. Aí no texto abaixo vai dizer assim, do pecado que é não crer, porque não creram em Jesus ou em Deus. Então o que isso significa? O pecado do homem, que é o pecado original lá do Éden, não é o pecado de mentir, de roubar, de matar, de se prostituir. O pecado inicial, que é o pecado original, é não crer. Esse é o pecado. Então o Espírito Santo, ele convence o homem desse pecado. Ele convence o ser humano de que é pecado não crer em Jesus, não crer em Deus. Então quando ele convence esse homem que é pecado não crer em Deus, consequentemente, quando esse homem entende esse convencimento, quando ele é persuadido por isso, ele vai agora começar a aprender a andar da forma que Deus determinou. E olha que interessante, é diferente de alguém que anda com medo, é alguém que tem liberdade. Por quê? E eu faço até uma analogia aqui para que fique bem claro para as pessoas. O que é essa salvação que nós falamos? Se uma pessoa, por exemplo, ela está sendo afogada, ela está ali se debatendo na água e aí tem um barco do lado. Imagina que essa pessoa do barco vai ver aquela situação, fica aflita e fala assim, eu vou fazer algo. Aí quando ela pensa em fazer algo, ela pega um livro e ela leva aquele livro ali, joga na água e diz assim, ó, nesse livro está escrito como você aprender a nadar em 5 passos. Isso vai ajudar de alguma forma essa pessoa a sair daquela situação? A se livrar da morte ali por afogamento? É óbvio que não. E se a pessoa começar a gritar para ela e dizer assim, olha, para você sair dessa situação você precisa bater os braços, você precisa bater as pernas, boiar, vai ajudar isso? Não. Por que que não? Porque aquela pessoa que está dentro da água, ela não sabe nadar. Então, o que Jesus faz de instante, quando ele vem, quando ele se entrega por nós, é nos salvar. Então, quando a gente está afundado nos nossos pecados, nós não precisamos aprender como não pecar, aprender como não fazer as coisas erradas. O que nós precisamos é de um Salvador, porque nós estamos afogados. E aí, quando nós somos salvos por Jesus, que é o primeiro passo que acontece na nossa vida, na vida cristã, quando a pessoa ela aceita o sacrifício de Jesus, aí sim, depois, Jesus começa a ensinar como ela deve andar, as formas que ela deve falar,
Aí um modo, você vai perceber que uma pessoa cristã, uma pessoa que começa agora a servir a Deus, ela vai mudar às vezes no seu conceito, nos seus valores, embora a gente saiba, claro, que tem muitas pessoas que vivem uma vida liberalmente, mas a essência da salvação é isso, é trazer a pessoa para um estágio que ela não está mais numa situação de afogamento, para aí então ensinar ela a andar como Cristo andou. E aí nós vamos ver até o sermão da montanha, né? O sermão do monte que está ali em Mateus 5, nos capítulos a seguir. E aí Jesus vai começar a ensinar. Então a pessoa ela é salva, né? Olha o que diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. O reino de Deus é pelas obras. Peraí. Tem muitas pessoas que acreditam que a salvação e o reino de Deus são a mesma coisa. E de fato isso, quando nós lemos a Bíblia de forma superficial, parece, né? Não sei se você já teve essa impressão, mas parece mesmo quando você lê de uma forma superficial. Mas quando você vai para os textos vendo que a salvação é de graça, você fala assim, cara, a Bíblia está se contradizendo, porque ora está dizendo que é de graça, não é por obras. Então não precisa fazer, não é algo que eu faço. Eu não estou dizendo que não preciso fazer nada depois que é salvo, mas para ser salvo eu não preciso ter obras. E agora o reino é pelas obras, o que é isso? Então existe uma distinção que é na escatologia, né? E eu não quero entrar muito nesse tema, até porque eu não estudei tanto a fundo sobre isso, eu sei algumas coisas, mas o meu intuito não é isso. O meu intuito é simplesmente tirar ou separar essas duas vias, o que é a salvação eterna e o que é o reino de Deus, né? Vamos lá. O reino de Deus diz respeito à recompensa. Em relação à salvação, eu posso afirmar, né? Nós podemos afirmar, porém a relação ao reino nós não podemos afirmar, porque ainda está em aberto. Olha que interessante, o mesmo apóstolo Paulo que vai citar Efésios 2:8, dizendo que a salvação é pela graça e não pelas obras, é o mesmo que vai citar o primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 9, melhor dizendo, versículo 24, diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia aos esportes, o esporte de atletismo da Grécia Antiga, do mundo antigo, né? Então ele está usando aqui uma analogia para trazer uma analogia também ao reino. Aí ele diz assim, ó, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então ele está dizendo assim, olha, o atleta, ele se prepara, ele faz uma dieta, ele se exercita para conquistar uma coroa corruptível. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que ele está... como é que a gente faz essa distinção? Porque, como eu disse, em Efésios 8 ele está dizendo uma coisa, na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele está dizendo uma coisa. E aí você vai perceber que aqui ele está falando e parece que isso é um paradoxo, né? Quando você lê de uma forma superficial. Mas entenda, a salvação é uma coisa e o reino de Deus é outra. Então quando ele está falando aqui que até ele mesmo está fazendo algo para receber uma recompensa. E essa recompensa diz em questão ao reino. No reino de Deus, irmãos, haverá um governo. E nesse governo, as pessoas que abriram mão das suas vidas para viverem para Deus, elas vão receber esse reino, esse governo. E aí vai ter até uma certa hierarquia dentro do reino. Você quer ver Jesus falando sobre isso? Jesus falou sobre isso quando ele fala da parábola, né? Ele vai falar da parábola das minas, por exemplo. Quando ele fala da parábola das minas, ou melhor, vou até ler capítulo 11, 1 de Mateus, que diz assim, ó: o reino de Deus é tomado à força, desde os dias de João Batista até agora. O reino do céu sofre violência e os que usam de força para se apoderarem dele. Então, Jesus também falou do reino aqui. Mas como é que a gente faz essa distinção? Quando ele falou lá em João 3,16, porque tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está falando da salvação.
Então ele está falando assim, olha, para você ser salvo você precisa crer. Agora ele está falando do reino, quando ele está falando do reino ele diz assim, para você reinar você precisa usar de força. Aí é guerra, aí é batalha, aí é você abrir mão de si mesmo, aí é você viver uma vida em busca da santidade e em busca de fazer coisas que acrescentem no reino. Porque perceba uma coisa, aquele homem, né, a parábola das minas, ela vai falar que foi entregue ali algumas minas para alguns homens. E aqueles homens, 2 deles multiplicam essas minas. E um deles não multiplica. E aí, esse a mina que ele tem é tirada. E é dada ao que tem mais minas. E esse homem, ele é colocado à parte. Então, o que isso significa? Que assim, nós somos salvos, mas existe algo que Deus colocou na nossa mão. E o que é esse algo? É a nossa vida. É o nosso tempo. É o nosso recurso. Ou os nossos recursos. Não é? É a nossa saúde. Você percebe que algumas pessoas vivem mais, outras menos? Você percebe que algumas pessoas morrem mais cedo? Eu tive um irmão que ele morreu com 23 anos. Então assim, ele teve, por exemplo, nessa analogia, ele foi aquele cara que talvez recebeu uma mina só. Ou pouco tempo, digamos assim. Não falando do resultado final, mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, Deus ele confiou a nós instrumentos na nossa mão. E quando chegar o dia do Senhor, que é o último julgamento, porque nós vamos ter mais de um julgamento, e aí eu não quero entrar nesse debate, mas é só para você entender, no primeiro julgamento, que é o julgamento a respeito da vida eterna, o sangue de Jesus vai nos introduzir nele. Né? Nós vamos ser salvos. Mas o julgamento pelas obras, que vai falar lá em Apocalipse, é o julgamento onde eu vou chegar com as minhas minas e ela vai ter que ter se multiplicado. Porque se ela não tivesse multiplicado, consequentemente, aquilo que eu tenho, até o pouco que eu tenho, preste atenção nisso, olha que interessante, vai ser tirado de mim e vai ser entregue a outro. Então eu não vou governar com Cristo. Você está entendendo? Então é essa distinção que se faz. Então primeiro você tem paz, porque você sabe que você está salvo. Mas Deus ele te chamou para reinar, para governar. E além desse governo, existe um outro juízo também. Entendeu? Então esse outro juízo vai dizer se você vai governar ou não. Então por isso que é interessante nós entendermos essas... quando Jesus está citando a respeito do reino. Quando os apóstolos estão citando a respeito do reino, principalmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro vai citar também, João, nas suas cartas, ele vai citar também a respeito do reino. Olha o que diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. As obras provadas no fogo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia, e esse dia aqui é com D maiúsculo, significa que é o julgamento, o dia do Senhor, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Aqui, ele está dizendo o seguinte, que tem muitas pessoas que edificam, que vão ter obras. Só que quando essas obras forem provadas pelo fogo, quando você já percebeu que você coloca a palha para queimar, o feno para queimar, a madeira para queimar, eles se queimam rápido? A madeira talvez vai demorar um pouco, mas vai se queimar também. Só que o ouro, ele queima, mas ele não se perde, não some. As pedras preciosas, a prata, ela queima, né? Ela derrete, mas ela persiste. Então significa o quê? Que tem algumas pessoas, né, que vai ter obras, só que essas obras, quando forem provadas pelo fogo, vão desaparecer. E aí essa pessoa não vai ter direito no reino. Olha que paradoxo na nossa mente, né? Porque a gente fala assim, olha, não, mas eu me dedico para o Senhor, Deus conhece meu coração, né? Tem muitas pessoas que falam essa fala, mas não é isso que basta. Não é apenas isso. Na verdade, a nossa obra ela tem que perseverar para resistir ao fogo. A provação. Então é por isso que nós temos que galgar, nós temos que batalhar, nós não podemos parar, irmãos. Nós temos que se levantar como igreja para fazer a obra dele, agora não pensando mais apenas na vida eterna, porque o Senhor já pagou o preço por nós, mas sim galgando por um reino que está vindo. A Bíblia diz que o Senhor ele veio para estabelecer esse reino. E aí muitas pessoas ficam dispersas, não entendem isso. Mas o Senhor ele veio para estabelecer esse reino sobre nós.
E nós precisamos compreender ele. Olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Como que eu vou receber a minha recompensa de acordo com o meu próprio trabalho se a salvação ela é de graça? Então, aqui não está falando sobre a salvação. Está falando sobre reino. Coloque isso na sua mente. Nós precisamos galgar pelo reino. A nossa milita, o nosso empenho nessa terra não é pelas coisas corruptíveis desse mundo. E aí nós vamos ver muitas pessoas, né? E às vezes nós se perdemos nisso. Quando nós começamos a buscar apenas por prazeres nesse mundo, por uma realização pessoal. Eu não digo que você não possa ter, não possa conquistar, mas Jesus ele recomendou que o seu maior tesouro esteja no céu, num lugar onde não se corrompa, num lugar onde a ferrugem não chegue. E talvez se a gente olhar para os nossos maiores tesouros, eles estão na terra. Olha isso. Eles estão na terra, nós estamos lutando, militando por coisas aqui da terra. Nós estamos militando por coisas pessoais, por prazeres próprios. Enquanto que o Senhor, ele nos chamou como discípulos. O discípulo, ele é diferente da multidão. O discípulo que ele está mais próximo, ele vai precisar agir diferente. Preste atenção nisso. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então Deus confiou um talento na sua mão. Deus confiou um projeto. Deus confiou na sua mão um recurso. Deus colocou nas nossas mãos isso. Só que muitas vezes nós ficamos inertes. E o Senhor quer que você comece a militar para que você possa ser recompensado, para que você possa ser reconhecido, para que quando chegar aquele dia, queridos, você não venha ser tido como um servo mau e infiel, que nós não venhamos ser tidos como servos maus e infiéis, sabe, que usaram aquilo que Deus deu de qualquer maneira, que usaram apenas por prazer próprio, que deixaram se perder com o tempo. A igreja do Senhor, ela precisa se levantar. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos se colocar de pé. Um exemplo simples disso é o voto de castidade. Olha que interessante, tem muitas pessoas que vão até condenar, né? Porque os padres fazem isso. E é uma forma que eles fazem ali. Isso não é... Jesus não estabeleceu aquilo como uma regra. Mas olha o que ele diz. O próprio Jesus diz lá em Mateus 19, versículo 12, diz assim, ó, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. E aí ele diz, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. E o que isso significa? Que tem pessoas que Deus falou com elas. Isso não dá para ninguém impor. Não dá para um pastor, para um obreiro, para um líder impor isso para ele. Essa questão de imposição da Igreja Católica, nós não achamos correto. Mas a Bíblia diz que há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino. Para quê? Para que tenha uma herança maior no reino. Porque, e esse eunuco, irmãos, não está falando apenas de uma pessoa foi lá, se castrou, não vai se relacionar com ninguém para o resto da sua vida, e isso aí Deus vai receber. Não, a questão é que a pessoa ela diz para si mesma, olha, eu não vou me casar, eu não vou ter família, assim como o apóstolo Paulo, eu não vou me casar, não vou ter família, porque a minha vida, ela vai ser em função do reino. Então essa pessoa, ela abriu mão de uma alegria nesse mundo, de uma realização pessoal, para que ela pudesse fazer a obra de Deus de todo o seu coração e de toda a sua vida, que ela pudesse ofertar a sua vida na obra do Senhor. O voto de castidade salva alguém? É óbvio que não. Se Jesus está falando do voto de castidade aqui, ele não está dizendo assim, olha, se você fizer o voto de castidade, se você se tornar um eunuco, você vai ser salvo. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que alguns que querem, porque ele diz aqui no final,
quem é apto para aceitar isso. Quem é apto. Então ele não está dizendo que são todos, mas aqueles que quiserem fazer isso, eles vão fazer. E no reino, eles terão um lugar destacado, diferente. Assim como os mártires. É preciso morrer pelo evangelho para ser salvo? Não. Ninguém precisa morrer pelo evangelho para ser salvo. Isso não é uma ordenança. Mas aqueles que morrerem pelo evangelho vão receber um governo, um reino. Vão receber uma proporção maior. Vão ser honrados. Você lembra daquela passagem em que a mãe de alguns discípulos chega até Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu quero te fazer um pedido. E aí Jesus diz: não, pode pedir. O que é que você quer? E ela vai dizer: olha, o senhor pode colocar um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda? E Jesus, ele vai dizer assim: olha, isso não compete a mim, mas compete ao meu Pai. Por quê? Porque o reino não é dado. O reino é conquistado. Por isso que Jesus falou, o reino é tomado à força. Ou seja, precisa de empenho. Você entende isso? Por isso que Jesus é um dos poucos pedidos dentro da palavra que Jesus não realiza. Por quê? Porque ele era mau? Não. A bondade dele foi tamanha que ele mesmo se entregou na cruz para nos salvar. Mas o reino é para quem merecer. O reino é por merecimento. Mas a salvação vem de graça. Tanto é que quando tá lá os dois ladrões do lado de Jesus, um deles vai dizer assim: ó, lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus não vai dar o reino para ele. Tem muitas pessoas que interpretam essa passagem como dizendo assim: ele foi o primeiro a reinar com Jesus. Não, não é isso. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus nega naquela ocasião o reino para aquele homem? Porque aquele homem não tinha obras. Aquele homem estava ali sendo julgado e condenado porque as obras dele eram obras más. Então ele estava recebendo a condenação ali. Ele iria ser salvo, mas não iria reinar com Cristo. Porque você não acha injusto? Imagina que tá aqui o pastor Osni com a gente. E o pastor Osni vai para um país onde o evangelho não pode ser pregado. E ele está lá pregando, ele está lá na encolha, tal, vai numa casa, vai em outra, visita um, conversa com outro. E aí em algum momento alguém pega ele e fala para ele negar Jesus, ele não nega e morre. Ele morreu martirizado em função do evangelho. É certo, eu que estou aqui no Brasil, tranquilo, na paz, pregando só para aquelas pessoas que estão perto, tenho liberdade. É certo eu receber o mesmo lugar que o Osni no reino? Obviamente que não. Porque o sacrifício, a entrega que ele teve foi muito maior. Então, o intuito desse tema que a gente trouxe aqui é exatamente isso. É trazer clareza a respeito do reino. Para os obreiros do Senhor, para os discípulos do Senhor terem essa compreensão. Para galgar algo maior no reino de Deus. Para que a nossa vida ela não se limite nessa terra. Porque às vezes nós pensamos: olha, eu não estou sendo abençoado nessa terra, então significa que Deus não gosta de mim. Significa que eu não tenho status, né? Eu não sou reconhecido, eu não sou uma pessoa de influência, então na verdade eu não vou ter nada para com Deus. Não, pelo contrário, se você é alguém que se dedica ao Senhor, que entrega a sua vida ou parte dela ao Senhor, isso está sendo acrescentado para você no reino. Tanto é que Estevão, a gente vai ver ele sendo apedrejado ali, e com certeza ele vai ter um lugar destacado no reino. Por quê? Porque se fosse por causa da salvação, por que ele estava morrendo se Jesus já havia morrido por ele? Não faz sentido. Quer dizer que Jesus tinha que morrer e você tem que morrer também? Claro que não. Isso diz respeito ao reino, né? Então isso é para trazer clareza sobre o reino. Eu trouxe algumas perguntas aqui. Eu gostaria de responder algumas perguntas que alguns irmãos deixaram para mim nas redes sociais em relação ao reino, né? Como vai funcionar esse reino, a respeito da vida eterna também, né? Pouco do que eu sei, é claro, irmãos. Eu quero que você entenda isso. A minha questão não é aqui dar uma aula, né? Eu não vim aqui para dar uma aula, eu não vim aqui para vomitar conhecimento. O meu intuito não é isso. O meu intuito é trazer clareza a respeito do reino, né? A respeito da vida eterna e do reino. O Gabriel, evangelista Gabriel, lá do Recanto das Rosas, da Igreja Assembleia de Deus Shekinah, perguntou: o que os cristãos
irão fazer no reino dos céus? Então eu acredito que no início agora que nós falamos, já respondeu, né? Então nós vamos governar com Cristo. Existe uma hierarquia dentro do reino, né? O irmão Marcelo perguntou aqui, eu já estou respondendo também. Existe essa hierarquia, como eu também falei, que aquele que se dedicou mais vai receber uma posição elevada dentro do reino. E aquele que se dedicou menos, uma posição inferior. E aquele que não se dedicou nada e viveu simplesmente para si mesmo, e pegou a salvação e viveu para si, esse vai ser repreendido no reino. Tem pessoas que não acreditam nisso, acham que você vai para o céu, vai estar na paz e acabou. Não, não é isso. A Bíblia fala sobre uma repreensão, né? Eu quero até citar depois esse texto aqui para que você entenda isso. Que tem pessoas que vão ser repreendidas, mas serão salvas, né? Então, vamos lá. O que os cristãos irão fazer no reino? Eles irão reinar, eles vão governar dentro do reino. Não todos. Todos os cristãos vão reinar? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que fizerem por merecer. Então, o reino é por merecimento. A salvação não. Então, você vai ser salvo, mas dentro do reino você pode ser ou um governante ou alguém que simplesmente foi salvo, né? Não vai governar, não vai reger as nações com o Senhor Jesus. Vamos lá. Teremos família no reino dos céus? O Gabriel perguntou também. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Mas são, olha que interessante isso, que honra, mas são como os anjos no céu. Né? Então, lá vai ter família? Não. Não vai existir essa questão de família. Fulano da minha família, ciclano. Não. Na verdade, irmãos, eu até falei isso para minha filha, esses dias. Nós todos somos irmãos. Mesmo seu pai, sua mãe, seu tio, sobrinho, são irmãos. Então, nós somos uma grande família já. Essa família é de Deus. Isso, em relação à família, todos somos família de Deus, porque fomos gerados em Deus. Mas no reino não vai ter esse negócio de instituir família, né? Instituir, ter casamento, coisas do tipo, né? Vamos lá. O irmão Marcelo perguntou se haveria hierarquia, né? E eu respondi. E tem uma pessoa também que eu gostaria de não identificar, mas que mandou uma pergunta aqui, e ela é muito interessante. A pessoa perguntou assim: se eu me matar, eu vou para o inferno? Eu vou responder como diz a própria palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que esse corpo não é seu. Então, se você fizer algo contra esse corpo, existe sim uma repreensão, uma condenação a respeito disso. Aqui a Bíblia não está dizendo explicitamente se vai para o inferno ou não, mas é o mais próximo que nós podemos entender. E diz no versículo 20: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o que a Bíblia está dizendo? Paulo escreveu à igreja de Corinto: esse corpo que você tem não é seu. Tira isso da cabeça. Ele é templo do Espírito Santo, foi comprado. Olha que interessante. Foi comprado por Jesus na cruz. Foi pago um alto preço. Então, você não pode fazer mal ao seu próprio corpo, tá? Isso não é lícito, né? Não é permitido pela palavra do Senhor. E ele perguntou também: como que eu faço para tirar essa vontade de mim? De se matar, de se suicidar, de querer parar de existir. E eu vou ler aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Diz assim no versículo 7: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu sei que parece clichê, né? Quando nós falamos isso, parece até clichê. Mas no momento de aflição, fala para Deus. Fala para Deus a sua aflição. Fala. Não tenta se apoiar na sua justiça. Não, mas eu não mereço nem ser ouvido por Deus. Não, para com isso. Jesus pagou um preço por você, então ele quer pelo menos te ouvir. Fala com ele. Lança sobre ele tudo que te preocupa. Pai, eu não quero mais viver, estou cansado dessa vida, estou cansado dessa doença, dessa enfermidade, estou cansado de sofrer, estou cansado de perder. Fala: Pai, me dá uma solução, socorro, refrigera a minha alma. Senhor, faz a tua vontade em mim, eu não quero mais ficar nessa aflição, estou sofrendo, está doendo. Eu me lembro, irmãos, e aqui eu vou contar um breve testemunho rápido aqui, e nós já vamos partir para o encerramento, que eu estava
estava passando por uma situação financeira muito difícil. Eu já falei isso em alguns lugares. Muito difícil mesmo, de não ter condições de alimentar minha filha. De não ter recursos para comprar alimento dentro de casa. Chegou um dia, irmãos, e isso me tocou demais, que eu estava na minha casa, ou melhor, eu estava fora, né? Estava chegando do trabalho, e quando eu cheguei em casa, ou melhor, estava em outro lugar, cheguei com a minha esposa. Quando eu cheguei em casa, a minha filha estava com um copo com água e Nescau, porque não tinha leite. E isso me doeu na alma. Na alma, irmãos. Imagina um pai. E ali eu falei, eu não aceito isso. Eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a dizer, Senhor, se o Senhor quer fazer mal, faz mal para mim. Se eu fiz alguma coisa, se eu tenho que pagar por alguma coisa, puna a mim, mas não puna a minha filha, minha esposa, minha família. Né? E aí eu comecei a orar a Deus, mas não... Irmãos, às vezes a gente se prende nessa questão de oração, pensando que a gente tem que ficar trazendo palavras bonitas, o Senhor, Ele é excelentíssimo, Pai das nações e tal, não, para com isso, seja sincero, fala o que você está sentindo. Eu falei o que eu estava sentindo, eu estava quase que brigando com Deus ali, eu não estou te incitando a fazer isso, mas eu estou dizendo assim, era a minha sinceridade naquele momento. Eu não podia chegar lá, dobrar o joelho, Pai, eu sei que o Senhor está permitindo isso, mas tem misericórdia. Não, eu falei, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou abandonado, eu fui deixado para trás, o Senhor está permitindo essa provação, essa luta, essa adversidade na minha vida. Né? Se for para mim viver assim, eu não quero. Porque será que eu fiz alguma coisa de errado? Não sei, se for me mostra, mas eu estou cansado. E eu lembro, irmãos, que olha que interessante. Quando eu orei, falei com Deus ali, tive meu momento, e quando eu levantei mais revoltado com Deus. Eu levantei mais nervoso ainda. Porque realmente eu coloquei pra fora, eu não fiquei ali bajulando, não. Eu falei o que eu estava sentindo naquele momento. Eu não estou dizendo para você colocar Deus na parede, ou Deus faz, ou eu vou fazer alguma coisa. Não estou dizendo isso, irmãos, porque eu não fiz isso. Eu não falei, ou o Senhor faz, ou eu vou sair da igreja, ou eu vou deixar de servir. Em nenhum momento eu falei isso. Mas eu falei tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E ali eu saí dali, saí mais revoltado ainda, mas, irmãos, deu mais ou menos uma semana. Deus falou grandemente comigo. Deus me fez nascer de novo. Sabe? Quando você... cara, é diferente. Quando você tem um encontro com Deus... Eu já tenho, né? Já tinha mais de 10 anos de cristão, mas aquilo que Deus fez, a partir daquele momento, foi um novo nascimento. E ali o Senhor restaurou. Só que o Senhor restaurou e Ele trouxe algo espiritual para mim, sabe? E aí quando hoje vem as aflições, o Senhor Ele abriu meu entendimento em relação à palavra, e eu não falo isso com nenhum tom de soberba, nem de arrogância, até porque eu não consigo guardar nada da memória, então eu não posso nem me gloriar de nada. Mas assim, o Senhor me deu tanta clareza na palavra, né, no entendimento da palavra, não digo nem em relação à pregação, mas em entendimento da palavra, que agora, quando eu passo por situações difíceis, e eu passo, não é? Porque nós sabemos que a nossa vida, ela vem por tribulações, lutas, guerras, mas quando eu passo por isso, eu sei que eu tenho um Pai, né? Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu queria que você tivesse também essa compreensão. Então, se você está passando aquilo que ele também está passando, né? Que ele falou aqui, que ele citou aqui, inclusive eu até falei para ele que eu vou conversar com ele pessoalmente para acompanhar, para ajudar. Né? Mas se você está passando por isso, está se sentindo assim mal, sabe, desanimado, sabe, que quando você olha para si mesmo e fala assim, eu não sou merecedor de nada, eu não posso nada, fala para Deus, porque você vai descobrir um Pai que é bom, um Pai que cuida de nós. E eu posso ser bem sincero, embora Ele cuide de nós nessa terra, irmãos, Ele não está preocupado comigo e com você apenas nessa terra. Porque se Ele tivesse preocupado conosco apenas nessa terra, irmãos, Ele iria nos salvar através de Jesus Cristo e iria simplesmente entregar as provisões dele para nós. Mas as provações que nós passamos, ela vai produzir um crescimento e uma maturidade para com Deus. Olha que interessante a vida de Jó. Jó, ele vai perder praticamente tudo que ele tem. E ele era um homem justo, reto, temia Deus. Mas a Bíblia diz que depois que ele passa pelo fundo do poço, depois que ele tem aquele encontro com Deus ali na lama,
que ele está com aquele caco de telha, que ele está ali questionando a Deus, falando, maldito é o dia do meu nascimento, maldito é o dia que minha mãe me gerou, maldito é isso, maldito... Quando ele passou por aquilo, depois que passou por aquilo, ele fala assim, eu conheci a Deus e ouvi falar. Mas agora sim eu o vejo. Agora eu o conheço de verdade. Então, as provações na nossa vida vêm para nos humilhar, para que a gente possa chegar num estágio muitas vezes mais crítico da nossa história, porque às vezes é lá que nós vamos ter um encontro com Deus. Quem dera muitas pessoas tivessem encontro com Deus quando está tudo bem, irmãos. Mas nós sabemos que não é isso a realidade. E Jó já era alguém temente a Deus. Então, o encontro que Jó teve com Deus não foi um encontro que ele já tinha, porque ele mesmo vai arremeter esse encontro que ele já tinha como um encontro superficial. Mas quando ele passou por aquelas provações, ele vai compreender que, na verdade, agora sim ele tinha ou teve um encontro com Deus. E o que eu quero deixar para você é que você é salvo pela graça de Jesus, pelo amor dele por você. Quando você creu, você foi salvo. Então, fique em paz em relação a isso. Então agora não devo fazer nada, William? Devo cruzar meus braços? Não, pelo contrário, existe algo para ser conquistado, galgado, né? Nós precisamos galgar por algo. E aí eu queria deixar aqui mais esse último texto, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu até falei pro pastor Osni, a memória aqui é uma benção. Eu falei pro pastor Osni também que a minha esposa, no dia que ela estiver buscando ainda mais, cara, ela tem uma memória que se ela lê o texto uma vez, ela grava. Esses dias ela citou algo que eu falei para ela que já tinha até dias. E ela grava. Então, eu louvo a Deus por isso. Deus tem um grande chamado na vida dela a respeito da pregação. Olha que mistério, que bênção. Tudo isso para a glória de Deus, né? Mas eu quero trazer aqui só mais um texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Esse texto, ele está aqui em 1 Coríntios, deixa eu ver, no capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu só consultar mais uma vez, que eu quero deixar isso aqui para a sua meditação, você que está acompanhando aqui a gente, e nós já vamos encerrar. Deixa eu escrever aqui. Para me achar, para citar para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, se você quiser depois na sua casa, você pode meditar também a respeito disso. Eu vou ler até os versículos anteriores só para contextualizar com a gente aqui. Ouve-se por aí que entre vós existe moralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então é alguém que possui, né, que se deita com a mulher do seu próprio pai. Olha isso. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado, tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessa. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês já deveriam ter expulsado esse homem do meio do corpo de Cristo aí. Né? Eu, na verdade, ainda fisicamente, não fisicamente, mas ausente e presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Olha o versículo 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o último dia, né? É o último tribunal. São alguns tribunais que nós teremos, esse último dia será o último tribunal. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem um homem que está cometendo essa imoralidade sexual, né, com a sua própria... ali a gente não sabe se é mãe, mas não condiz que é mãe, não fala que é mãe, fala que é mulher do pai, talvez seja uma madrasta, né? E ali o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu junto com vocês, como fosse um concílio dessa igreja,
já entreguei ele a Satanás, vocês podem entregar ele a Satanás. A carne dele é Satanás. Para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, mas aí, peraí. Então esse cara foi salvo? Ele foi salvo, o espírito dele foi salvo, mas a carne dele foi disciplinada nessa terra, no sentido de que a igreja, ele foi expulso da comunhão dos irmãos. E aí, eu já puxo um gancho, talvez até para um próximo podcast aqui, que vai haver um outro julgamento e vai haver a condenação por essas práticas sobre ele, né? Mas o espírito dele é salvo. Então, isso dá liberdade para a gente sair pecando, fazendo o que é errado, porque eu vou ser salvo? Não, porque vai ter condenação aí mais para frente, tá? Vai ter condenação. Então, é importante você entender isso. Como é que eu embaso essa condenação que vai haver nesse grande dia, né? É até interessante a gente citar para que fique entendido. A primeira carta de Coríntios também, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer assim, se a obra de alguém, e aí volta aquela questão da obra, né? Para você entender a questão do reino. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, a pessoa que fez essa obra, sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Ele mesmo vai ser salvo. Mas olha o que diz a continuação, vírgula. Mas como que através do fogo. Ou seja, existe aí um fogo que essa pessoa vai passar. Você está entendendo? Se a obra dele se queimar, existe um fogo. E aí, alguns vão dizer, esse fogo é o fogo do inferno? Se relaciona ao fogo do inferno? Se for o fogo do inferno eterno que nós acreditamos da última condenação, como é que ele está sendo salvo? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Não está dizendo que ele vai ser condenado. Está dizendo que vai ter dano. Ou seja, vai ter repreensão, disciplina, alguma coisa vai acontecer. Porém, ele mesmo será salvo. Olha que paradigma. Ele mesmo vai ser salvo. Mas como que através do fogo. Entendeu? Então a gente já puxa esse gancho para uma próxima conversa a respeito do reino, né? Que fogo que é esse? Porque esse fogo vai ser na questão do reino, porque esse homem está sendo salvo. Então que fogo é esse? Que condenação é essa? Que repreensão vai ter no reino? Porque vai ter repreensão. Tem gente que acredita assim, uns vai reinar, outros não, os outros que não reinar ficar só de folga. Não, para esse que não reinar vai ter repreensão, porque tinha oportunidade de ter feito algo e não fez. Entendeu? Então assim, é mais para trazer um gancho para a gente trazer uma próxima conversa a respeito disso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se isso foi edificante para você, compartilhe esse tipo de conteúdo. Eu agradeço a Deus aqui pela Rádio TV Shekinah, pelo pastor Osni, que abriu espaço para a gente estar gravando esse podcast. Deus abençoe os irmãos que acompanham ou acompanharam aqui no Instagram também. Eu vou deixar gravado. Vou deixar ali no canal do YouTube. Se você quiser voltar, consultar, ver os textos, mandar perguntas também, se você quiser, manda nos comentários aí, que vai ser um prazer. Eu sou bem sincero, não tenho competência suficiente para responder todas, mas tem outros mestres que também podem nos auxiliar. Pastor Aparecido, Pastor Albert, Pastor Osni, que são uma benção aqui de Deus. Eu tenho certeza que nós vamos esclarecer algumas coisas, mas tudo em função do reino, né? Para o crescimento do reino. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Ô, glória. Já está na mídia. Como que eu consigo... Essa live aqui que vai ser para falar a respeito da distinção entre reino de Deus e vida eterna. Nós sabemos que é um tema... Mesmo chegou no seu WhatsApp aí. Um xizinho em cima.